Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, então, à nossa casa. Boa noite aos internautas, ou bom dia, ou boa tarde, enfim, conforme a hora que assistirem. É sempre muito bom estar aqui diante dessa tarefa, né, que nós temos. E nós vamos iniciar a nossa reunião da noite, como de praxe, fazendo uma oração. Então eu convido a todos vocês, nesse momento, a fechar os olhos, se quiserem, se acomodar bem na nossa cadeira, elevar o pensamento a Deus, a Jesus, em oração, ao nosso protetor, elevar o pensamento em agradecimento, porque estamos todos bem, porque estamos reunidos aqui presencialmente, ou estamos diante das redes sociais, ouvindo um conteúdo edificante. Agradeçamos a saúde, agradeçamos a vida. Especialmente, vamos pedir por essa noite, que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos dê inteligência e sabedoria para saber ouvir, para saber falar, e que as lições da noite possam ser esclarecedoras, nos auxiliem no nosso dia a dia, na nossa luta diária. Que a paz do Cristo nos invada, fique conosco, nos abençoe nessa noite. Muita paz e muita luz a todos. Então, para a noite de hoje, eu programei conversar com vocês a respeito desse assunto. Vamos ao que interessa, né? Na verdade, esse tema, o que interessa, é um dos capítulos desse livrinho, né, do André Luiz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, em que ele nos dá, chamado Endereços da Paz, esse livro. Veio no Clube do Livro, né? Um livrinho muito bom, trazendo uma série de dicas e mensagens curtas para a gente ler naquela hora de lazer, né? Naquela hora que chega em casa depois do trabalho, que não tem mais compromissos, né? E me chamou muito a atenção esse capítulo que dizia o que interessa na nossa vida. Então, o que interessa na nossa vida? E ele nos lista ali uma série de ocorrências da nossa vida que se destacam em dias determinados na nossa vivência, né? Como diz ali, na senda de todos. Então, na nossa vida, acontecem uma série de acontecimentos, bons e ruins. E o que interessa de todos esses acontecimentos? Daí vem a dica, né? Eu já vou adiantar a dica aqui, porque depois nós vamos comentar demoradamente todos os acontecimentos que ele lista ali e o que interessa mesmo, né? Então ele lista esses acontecimentos e diz que o que interessa é que a providência divina está conosco, sempre, nos observando, nos cuidando, para saber o que nós vamos fazer, qual será a nossa reação com os nossos acontecimentos do dia a dia, aquelas coisas que todos os dias nos acontecem, coisas boas ou ruins, né? Essas ocorrências que acontecem na nossa vida. Mas antes de nós entrarmos, propriamente dito, na lista das ocorrências que acontecem na vida de todo mundo e na nossa vida, eu quero lembrar que ele nos interessa muito, Deus. Isso é muito importante na nossa vida, porque
a compreensão de Deus conforme a nossa capacidade nos auxilia muito nessa caminhada, nos auxilia muito a identificar no dia a dia o que nós devemos fazer com essas ocorrências, quais reações nós devemos ter com essas ocorrências do dia a dia, né? Então Deus é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente sábio, é onipotente, é onipresente, e ele tem todas as perfeições. Deus sempre existiu e sempre existirá, né? E ele não erra, né? Então, muitas ocorrências da nossa vida que nós achamos injusto, que nós achamos pesadas, que nós achamos que nós não concordamos, muitas vezes nos revoltamos com as ocorrências da nossa vida, né? Na verdade, passou pelo crivo de Deus. E se nós cremos nesse Deus infinitamente bom e justo em todas as suas em todas as suas em todas as suas habilidades, né? Nós temos que compreender e aceitar muitas vezes que algumas coisas ruins acontecem na nossa vida e vêm muitas vezes para o nosso bem, que agora a gente não enxerga, né? Então Deus, conforme a compreensão de cada um, muitas vezes aquela imagem ali, eu procurei lá no Google uma imagem de Deus, né? Exatamente para que a gente possa falar um pouquinho sobre essa compreensão de Deus, né? Deus é esse ser que não erra, que é pai, que é bondoso, que quer o nosso bem, que muitas vezes permite que aconteçam conosco coisas ruins. E às vezes ele põe o dedo na moleira, como diz o ditado, né? Por isso a intenção dessa foto. E muitas vezes imaginamos Deus aquele velhinho, sábio, que tudo sabe, que tudo vê, né? Mas os Espíritos nos dizem que Deus, não temos condições de compreender Deus ainda. Não temos sentidos capazes de fazer com que compreendamos Deus do que realmente Ele é. Então, nós temos que compreender Deus à nossa maneira. E eles nos explicam, né, de todas essas perfeições de Deus, que Deus é infinito em todas as suas perfeições, e que Ele não erra, que Ele é bom e que Ele é justo. E nós compreendendo dessa maneira, já é o suficiente, né? Quando eu digo que não temos sentidos para compreender Deus, encarnados, né? Os nossos sentidos, enquanto estamos aqui encarnados, são esses, né? A visão, a audição, o tato, o olfato, que nos fazem perceber o mundo, né? Quando retornarmos para a vida espiritual, ampliaremos um pouco os nossos sentidos. E aí, então, nós poderemos compreender Deus. Agora, é preciso que a gente aceite que Ele é o Criador do universo, essa maravilha que todos os dias se descortina à nossa frente, né, com o sol maravilhoso, com a noite estrelada, né, e que Ele é bom e é justo, e que temos que, muitas vezes, aceitar os seus desígnios, que às vezes são duros para a nossa educação, né? E logo depois de Deus, né, Ele, Jesus, o nosso modelo, o nosso guia, o nosso mestre, o espírito mais adiantado, mais evoluído, que já habitou a Terra e que trouxe, através do Evangelho, as dicas para que nós pudéssemos realizar a caminhada terrestre com todas as suas realizações positivas e negativas, e que essa caminhada fosse mais leve,
porque ele disse, comigo o fardo é mais leve, né? Então, ele trouxe a lei do amor, ele veio, deu o exemplo, né? E em qualquer ocorrência da nossa vida, se nós perguntarmos o que Jesus faria, né? Conhecendo a sua obra, conhecendo o Evangelho, nós não vamos errar, né? Então, interessa saber que nós temos um Deus, Criador de tudo que existe, nosso Pai, nosso Criador, que nós temos um irmão mais velho, mais experiente, governador da terra, que é o espírito mais avançado e mais adiantado que já habitou aqui no nosso planeta e que deixou um legado. E que nós podemos seguir esse legado sem medo de errar. E interessa também saber a respeito dessa doutrina espírita que Kardec nos trouxe, para que a gente possa compreender um pouco mais. Kardec revelou, através do seu estudo, da sua capacidade, da sua inteligência, da sua ciência, né? Ele revelou a respeito da doutrina espírita, a respeito da vida após a morte. Ele revelou e provou cientificamente que os espíritos continuavam vivendo, né? Quem quiser saber um pouco mais sobre esta prova científica, poderá procurar autores como o Arthur Conan Doyle, que escreveu O Espiritualismo. É um escritor do século XVIII que escreveu sobre a evolução do espiritualismo, uma de suas obras. Mas a obra mais famosa dele é Sherlock Holmes. Então, se pesquisarem, quem quiser saber mais sobre a prova científica, pode procurar na obra do Arthur Conan Doyle, autor do Sherlock Holmes, o livro Evolução do Espiritualismo. E ali ele traz provas irrefutáveis por vários cientistas, né, da época. Então, a doutrina espírita nos trouxe a reencarnação e a lei de causa e efeito como chaves para explicar essas ocorrências do nosso dia a dia, chaves que o Juliano fez muito bem a semana passada, né? Na outra semana, aliás, 15 dias. Então, a doutrina espírita, ela vem e nos traz essas chaves, e através dessas chaves nós conseguimos, sim, codificar essas ocorrências do nosso dia a dia, boas ou ruins, que podem, como nós devemos nos comportar com essas ocorrências, né? E o André Luiz, nesse livro, então, Endereço da Paz, ele nos diz que essas ocorrências, então, se destacam em dias determinados na vida de todos. E aí ele diz assim, as tribulações em famílias. Quem de nós não tem tribulações em famílias ou já teve? Não todos os dias, mas em dias determinados, né? As tribulações em família, a família é tão importante que eu sempre digo nas minhas palestras que é um dos sentidos da vida. Então a gente reencarna com o objetivo de evoluir, né? Com o objetivo de melhorar, de se educar. E um dos motivos da reencarnação é sempre a família. Na família, nós vamos encontrar ali as provas, as expiações, as ocorrências do dia a dia que são capazes de nos educar, de nos tornar melhores
E é ali que nós vamos conseguir aplicar a lei de amor que Jesus nos trouxe, né? Os obstáculos no trabalho também, né? O trabalho é uma lei. Uma das leis está lá nas leis morais, né? Na terceira parte, se não me engano, do Livro dos Espíritos. E também é o segundo sentido da vida. Existem 3 sentidos para que a gente reencarne, né? A gente reencarna para passar por algumas coisas. O trabalho, a família e aquele terceiro ali, as enfermidades, estão no motivo por que a gente reencarna. Então, obstáculos no trabalho todos temos também, em determinados dias, não todos os dias, né? As nossas habilidades pessoais, os dons que trazemos, habilidades já desenvolvidas e que nós vamos aprimorar aqui com o estudo, né, com o afinco, com a persistência, com o trabalho, é onde nós podemos ser úteis na sociedade. É onde nós podemos conseguir o sustento da nossa família e é onde nós podemos ser úteis na sociedade. Então, e esses obstáculos no trabalho, como reagimos a esses obstáculos vai importar muito, né? Porque a espiritualidade, a providência divina, os nossos amigos espirituais que nos auxiliaram lá no planejamento reencarnatório, vão estar ali nos observando como nós reagimos a esses obstáculos da família, no trabalho, as enfermidades do longo curso, que é uma outra ocorrência que o André Luiz chama atenção. Quando não nos saímos muito bem nas provas com relação à família, com relação ao trabalho, então muitas vezes resta as enfermidades de longo curso, né? Dessas nós não temos muita escolha. Com relação à família, com relação ao trabalho, nós podemos escolher enfrentar as dificuldades ou desistir, né? Fugir das dificuldades. Mas se resolvermos desistir daquilo que nós planejamos lá antes de vir para cá, para essa reencarnação, aí muitas vezes não sobra outra alternativa a não ser os nossos amigos, os nossos entes queridos da providência divina nos proporcionarem as enfermidades, para que a gente consiga algum progresso nessa estada aqui né, no planeta terrestre. Ocorrências como os desgostos domésticos talvez não sejam comuns a todas as pessoas, mas com certeza, para muitas pessoas, existem os desgostos domésticos, né? E essa reação diante desses desgostos é que nós vamos provar, que nós vamos estar colocando em prova a nossa paciência, o nosso conhecimento sobre o Evangelho de Jesus, o nosso conhecimento sobre o sentido da vida. Então, aprender a fazer uma leitura da vida e agir de acordo com essa leitura é função da doutrina espírita, é função da literatura espírita, é função dessa conversa, que todas as quartas-feiras a nossa sociedade espírita proporciona, aos domingos também, né? Então, esclarecer a respeito
desses conhecimentos espíritas nos auxilia a fazer uma leitura melhor da nossa vida, do que estamos vivendo, como estamos agindo e reagindo com as ocorrências do dia a dia, né? Todos nós cometemos erros, todos nós. E nós vamos precisar da indulgência dos nossos irmãos. Então, momentos de erros, né, dos outros sempre vão existir, momentos de erros nossos sempre vão existir. O nosso modelo, que é Jesus, veio e disse: vamos ser indulgentes para com os erros alheios. Tempos de crise são cíclicos. Estamos vivendo um agora, né, que nos força a tomar decisões mais radicais, nos força a tomar algumas atitudes, né, a sermos mais obedientes, vamos dizer, aos protocolos. Falando da pandemia, precisamos seguir os protocolos de segurança, precisamos ficar em casa em determinados momentos. Graças a Deus a pandemia está indo, né? As coisas estão melhorando, mas esses momentos de crise nos forçam a buscar soluções, a buscar outros caminhos e que fatalmente nos fazem crescer. E qual a nossa reação diante dos momentos de crise? Né? Como agimos? Será que sabemos enxergar sempre o lado positivo? Ou será que nós enxergamos mais o lado negativo das coisas, reclamamos mais, né? Reclamamos dos outros, né? Os empeços profissionais, diz lá o André Luiz, né? Muitas vezes viemos com habilidades bem importantes, bem habilidades que seriam para para sermos úteis à sociedade, né? Assim, aplicadas ao trabalho, mas muitas vezes aplicamos as nossas habilidades para satisfação do nosso orgulho, da nossa vaidade, né? Do nosso egoísmo. E a providência divina muitas vezes providencia alguns empeços profissionais, né? Algumas dificuldades lá no trabalho. Muitas vezes não sabemos muito lidar com o dinheiro. Noutras vidas já viemos na opulência, né? Na riqueza, e rodamos nessa prova. Muitas vezes escolhemos, no planejamento reencarnatório, vir para passar pelas dificuldades financeiras, né? Então, quando surgem empecilhos, talvez seja a palavra mais correta, empeço estava lá no livro, né? Mas quando surgem empecilhos lá no nosso trabalho, será que é azar? Ou será que é a providência divina trabalhando a nosso favor, porque já erramos muito quando tudo deu certo, quando já ganhamos muito dinheiro, quando já nos desviamos pela vaidade, pelo orgulho, pelo egoísmo, né? Ele lista as incompreensões das pessoas queridas, né? Muitas vezes somos incompreendidos, sim. Muitas vezes somos mal interpretados. E isso dói muito, né? Mas Jesus disse, quando esteve aqui, que é preciso que a gente perdoe, seja indulgente, ame o inimigo, né? Então, que reações devemos ter
diante das incompreensões das pessoas queridas, né? Que convivem conosco, que muitas vezes nos magoam, né? Ficar magoado, ficar chateado, ficar com o beiço o resto da vida, né? Então, o André Luiz nos chama a atenção. Não é a dificuldade em si que é importante, mas sim como reagimos às dificuldades do dia a dia. Muitas vezes, até agora, falei só das coisas ruins, né? Mas como reagimos diante dos dias de reconforto? Quando está tudo bem, quando a conta bancária está recheada, temos saúde, está tudo tranquilo, está tudo bem, né? Será que nós enxergamos aquele vizinho, parente, que está passando por uma dificuldade, que perdeu o emprego na pandemia, que talvez esteja passando fome, que talvez precise de um dinheiro para um remédio, enfim, né? Como reagimos quando tudo está bem? Fechamos os olhos para o mundo? Não enxergamos mais nada? Comigo está tudo bem, né? Muitas vezes, talvez reagimos assim. Nem todas as pessoas, né? Talvez uma mínima parcela reaja dessa forma. E as horas de êxito nas realizações laboriosamente esperadas. Quando nos dedicamos com afinco às coisas, com certeza virá a recompensa. Nos dedicamos com afinco ao trabalho, com certeza virá a recompensa, né? E muitas vezes a vaidade, o orgulho, tudo que eu fiz fui eu que consegui, sabe? Da mesma forma que o item interior, né? Às vezes sobe um orgulho, às vezes o egoísmo domina, né? E porque eu trabalhei, e porque eu fiz, às vezes eu me acho melhor do que os outros. Como eu estou reagindo quando tudo vai bem, né? Ele comenta dos sofrimentos ocultos, dos parentes difíceis, das aversões gratuitas, dos companheiros problemas, né? Parentes difíceis, a maioria de nós talvez tenha, né? Aversões gratuitas, todos nós temos. Quem já não sentiu isso de ver uma pessoa pela primeira vez e o santo não bater? Não gostei. Não bateu o santo, né? Talvez, né, hoje a gente sabe, por causa da revelação da reencarnação, que em outras vidas, talvez eu tenha me desentendido com essa pessoa e a energia que fica não é boa. De uma pessoa conhecidamente que a gente não tem afinidade, você enxerga ela de longe e você já pensa, puxa vida, lá vem aquele fulano, né? Se é uma pessoa querida, você enxerga de longe, o fulano, vou abraçar. Isso acontece também energeticamente. Quando encontramos uma pessoa que não conhecemos, mas que dá vontade de abraçar ou dá vontade de fugir, né? Como reagimos diante dessas situações que acontecem no nosso dia a dia? A doutrina espírita nos esclarece e aí nós podemos ter uma reação pensada, uma reação racional diante dessas situações de vida.
né? Companheiros, problemas, daria para falar a noite inteira sobre o casamento, né? Eu lembro do Isaías Claro, que acho que foi ali em Carazinho que ele falou sobre o casamento, né? Sobre os companheiros, né? Então, companheiros, problemas. Ele falou assim que existem os casamentos das almas gêmeas, os casamentos intermediários, os casamentos problema, né? Mas enfim, se há um planejamento reencarnatório em que combinamos com o companheiro, com a companheira, a vinda para esse mundo, a criação dos filhos, né? Uma série de dificuldades. Depois chegamos aqui, esquecemos tudo, né? E muitas vezes deixamos, né, que sentimentos menos nobres faça que a gente comprometa todo um planejamento diante do egoísmo, do nosso orgulho, da fuga, né? Então, como reagirmos diante das dificuldades de relacionamento? Dá para falar do casamento, mas dá para falar com as pessoas de uma forma geral, né? Jesus disse que a gente precisa perdoar 70 vezes 7 vezes, né? Não é diferente, né? Nessas relações mais íntimas, né? Mais planejadas. Aí ele comenta sobre prejuízos e consequências graves, os negócios infelizes. Dava para falar muito sobre todos esses temas, né? Mas o importante, que eu quis listar todas essas dificuldades, é para que ao menos uma ou duas ou três dessas pudesse nos identificar, né, no nosso dia a dia, que eu pudesse, comentando sobre essa lista de coisas aqui, que alguma coisa tocasse em cada um aqui presente, em cada um dos internautas, porque o importante mesmo é como vamos reagir diante de todas essas dificuldades ou diante dessa prosperidade que a vida nos traz, né? Essa reação é que é importante para o nosso desenvolvimento, para o nosso melhoramento. E a doutrina espírita, ela nos traz uma imensidade de obras capazes de nos auxiliar em cada ponto de tudo que existe, né? E Deus sempre coloca na nossa vida as oportunidades que nós precisamos para esse crescimento. E muitas vezes não sabemos enxergar, não sabemos ver. Deixamos escapulir as oportunidades. E as oportunidades ali, às vezes, estão bem ao nosso alcance. Está ali nos familiares difíceis, né, nas tribulações em família, está na condição financeira muito boa, em que eu posso exercer a caridade, em que fora da caridade não há salvação. Enfim, a doutrina espírita nos apresenta uma quantidade de obras muito grande que são capazes de nos auxiliar nessa caminhada. Daí, lá do Parnaso de Além Túmulo, que foi a primeira obra psicografada por Chico Xavier, primeira obra publicada que ele psicografou. Daí lá, ele psicografou esse poema, que é o Espiritismo, que para já irmos para o nosso encerramento da nossa conversa dessa noite,
sobre o que interessa, né? Vamos fazer a leitura desse poema. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o tempo da caridade, em que a virtude oficia, e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto, de verdade e de bonança. É claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o espiritismo, norteia-te em sua luz. O espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Então, meus queridos, eu convido a todos nesse momento novamente a elevar o pensamento a Deus. Os médios podem se colocar, os médios passistas. Vamos fazer a oração de encerramento juntamente com o passe. Então, convido a todos para essa concentração, elevando a nossa mente ao alto, a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais. E nesse momento específico, pedimos, solicitamos, rogamos ao Pai que nos abençoe, que nos guarde, que nos cuide desse corpo físico que necessita do cuidado, do amparo. Vamos pedir também por paciência, por resignação, por força e coragem, para que possamos agir da forma mais racional, mais consciente, diante de todos os acontecimentos da nossa vida. Acontecimentos que nos trazem educação, reflexão, muitas vezes sofrimento. Peçamos por força, por coragem, para enfrentar e vencer todas essas dificuldades, todas essas dores que estão presentes aqui, nesse mundo, no nosso planeta. Queridos irmãos, desejamos a todos muita paz e muita luz, um bom retorno às suas casas, saúde a todos os familiares, vizinhos, a todas as pessoas necessitadas desse nosso planeta, passando pelos hospitais, pelos presídios, orfanatos, passando pelos asilos e por todos os lugares insalubres em que o nosso pensamento possa levar um pouco de luz. Muita paz e muita luz a todos. Que assim seja. Uma boa noite, então. Até uma próxima oportunidade.